Olá, povo de Deus, muito boa noite, tudo bem? Irmãos, esses primeiros segundos são para que eu possa dar alguns direcionamentos, alguns avisos. Dentre eles, o primeiro é: envie esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Que poderão ser edificadas, agora ou no final. Deixe o seu like, se inscreva no canal e siga-nos também no Instagram. As mensagens de domingo são guardadas no Instagram do Ministério. Tem esse mesmo nome aqui. Mim, a verdade que liberta. Ministério, a verdade que liberta. Mim, a verdade que liberta. Certo. É, eu acho que é isso. Estou feliz de estarmos voltando às nossas atividades mais assiduamente. Não se esqueça que no domingo, a partir das 9 da manhã, teremos a contação de história para adultos e contação de história para criança por volta das 9h30. Não perca e que sejamos edificados em nome de Jesus. Na reunião de domingo, eu falei algo sobre alguns distúrbios de personalidade, algumas dificuldades que nós enfrentamos ao nos relacionarmos com as pessoas de fora e até com os nossos. E no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, vai dizer: aqueles que têm aparência de piedade, mas negam-lhe a eficácia, destes afasta-te. Então alguém perguntou: mas muitas vezes essas pessoas são parentes, são amigos, são pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Então, povo de Deus, eu gostaria, em nome de Jesus, de, diante do Senhor, pelo Espírito Santo, trazer alguma luz nesse sentido, para que possamos viver de maneira correta, para que possamos entender como as coisas são e entendermos como Cristo lidou com essas coisas. Tá bom? Vamos ler aqui Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34. Vamos ler só o verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus é tão amoroso, não é? Como que nós podemos entender esse texto? Assista até o final para que você possa entender. Se você parar pelo meio, provavelmente você entenderá errado. Então, assista até o final, beleza? Oremos. Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a condição de conhecermos ao Senhor cada vez mais. O Senhor tem sido tão gracioso conosco, Pai, em todos os detalhes, cuidando de nós, nos direcionando, nos guardando em meio a esse mundo tão cheio de problemas, de trevas. E através da Tua palavra, através do exemplo do Teu Filho Jesus, nós temos tido a condição de crescermos, de entendermos e termos uma vida conforme o chamado do Senhor. Pai, essa noite, em nome de Jesus, continue, Senhor, a nos edificar, continue, Senhor, a falar aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Tudo que não vem do Senhor, que seja extirpado do nosso meio, e que em nome de Jesus, o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que toda fortaleza da alma caia por terra, e que possamos, Pai, entender que na Tua luz vemos a luz, e que possamos caminhar conforme a Tua palavra, sempre na esperança de que na Tua luz vejamos a luz. Eu te peço em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Irmãos, então vamos lá. Olha que texto curioso. Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
Amém, até aqui. Depois a gente volta. Se você estiver com a Bíblia aberta, deixa guardadinho aí esse ponto. Eu vou fazer aqui também, vou colocar a caneta nessa parte, que nós voltaremos logo aqui. Agora vamos abrir Salmos capítulo 55. Nós temos aqui um salmo de Davi, para que nós vejamos a profundidade dessa problemática que nós temos com respeito a servirmos a Deus, com respeito o nosso caminhar com as pessoas, tanto pessoas um pouco mais distantes quanto pessoas próximas. Davi passa por essa situação de modo que eu creio que poderá nos ensinar muito. Licença. Salmos capítulo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Tentemos visualizar isso, irmãos. Se os irmãos conhecem um pouco da história de Davi, saberão das dificuldades que esse homem de Deus passou. Então ele está dizendo aqui. Isso aqui, irmãos, é chamado de salmo didático. Por que salmo didático? Porque ele tem algo a nos ensinar. Tá bom? Não é que os outros não tenham, mas esse tem mais especificamente. Então existem muitas riquezas aqui. Verso 4. Estremece-me no peito o coração, terrores da morte me salteiam. Temor e temor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Irmãos, olha que situação terrível em que Davi está. O que ele está passando. Talvez você já tenha passado por isso, talvez esteja passando por alguma coisa assim. Verso 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Irmãos, ficar no deserto é melhor do que ele está passando aqui. Verso 8. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas tuas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças não se aparta a opressão e o engano. Agora vem o ponto importante para nós. Mais importante para nós. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Tá vendo aqui, povo de Deus? Tá vendo o que nós lemos no capítulo 10 de Mateus, onde Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E aqui nós estamos vendo essa situação descrita pelo Senhor Jesus, onde ele diz também, né, no capítulo 10, onde ele diz, assim os inimigos não serão aqueles que estão longe,
mas os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Por quê, povo de Deus? Por quê? Observe, aqui está mais uma vez. Vou ler mais uma vez rapidamente. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Claro, se é o inimigo, pronto, acabou. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. E juntos eles serviam na casa de Deus. Essa pessoa se levanta contra Davi. Essa pessoa na qual eles serviam a Deus juntos na casa de Deus se levanta contra Davi. Então, irmãos, é uma situação muito cara. E quando nós olhamos aqui, na situação de Davi, nós vamos perceber, quando nós entendemos melhor a história, nós vamos perceber que as pessoas que realmente contam como inimigos para com ele, e que realmente o afrontam, que realmente tocam o seu coração mais profundamente, observemos aqui que ele diz: eu estou perplexo, eu estou aterrorizado, temor e tremor me sobrevêm, o horror se apodera de mim. Aqui está falando, irmãos, principalmente dos seus inimigos próximos. Por exemplo, seu filho Absalão, que matou um outro filho por ter agido mal com uma das filhas. Absalão quis tomar o trono. Tudo isso são filhos de Davi. Enfim, e uma série de outras coisas. Então, observemos aqui que existe um amor profundo da parte de Davi por essas pessoas. Percebe aqui? Ele diz: meu amigo íntimo. Aqueles os quais nós servimos na casa de Deus. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele vai dizer coisas pesadas para essas pessoas. Olha, verso 15. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Irmãos, Davi está percebendo isso. A maldade no íntimo, então ele ora desse jeito para Deus. Ele declara essas palavras, mas não quer dizer que ele não ame essas pessoas. Nós vamos entender melhor quando lermos, voltarmos no capítulo 10 e repassarmos isso. Por isso eu estou dizendo, irmãos, assistam até o final para que você possa entender com certa clareza, com maior clareza, em nome de Jesus. Irmãos, olha só, verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Vamos pular aqui uma parte. Vamos ler os versos 20 e 21. Tal homem estendeu as mãos contra mim. Desculpa. É isso mesmo. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia do que manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram brandas como azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. O que o salmista fez? O que Davi fazia com respeito a isso? Ele fugia dessas pessoas. Ele buscava segurança para si. Então, voltando à pergunta que a gente fez no início. Pastor Acácio, mas tem algumas pessoas que a gente se relaciona e que essas pessoas são problemáticas, estão adoecidas, e a gente percebe essa maldade aqui.
antes elas estivessem longe para a gente se esconder dela, mas não tem jeito, é um parente, é um amigo, uma pessoa que está ali próximo. Irmãos, você precisa ter muita clareza no seu coração, nós precisamos. Porque nós precisamos amar essas pessoas, nós precisamos orar por essas pessoas diariamente, nós precisamos, com o coração sincero, buscarmos o bem dessas pessoas. Assim como Davi fazia com seus detratores tão próximos a ele. Que tinha lábia, que tinha uma fala macia, mas que estava, que era uma espada desembainhada. E, irmão, nós precisamos tratar o nosso coração e precisamos estar pronto a darmos a nossa vida por essas pessoas. Mas, irmãos, se há um risco físico, ou um risco espiritual, ou um risco psicológico muito grande, o que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Nos afastar. Mas aí devemos analisar o nosso coração, porque se nós nos afastarmos com o nosso coração sujo, negro de adoecimentos, então esse pecado nos atingiu e nós estamos pecando com o pecado do outro. Como a Bíblia diz, nós devemos ser cautelosos para não fazermos isso. Nós não podemos pecar com o pecado do outro. Então, irmãos, vamos continuar. Vamos voltar agora para o Mateus. Mateus, capítulo 10. Vamos ler o texto. E agora, não somente o texto, mas vamos ler o contexto, para nós entendermos algumas coisas aqui. Vamos começar do capítulo 10, a partir do verso 28. O Senhor vem trazendo alguns direcionamentos para os discípulos. O Senhor vem falando, olha, me chamaram de diabo, também chamaram vocês. Vem dizendo, olha, o servo não é maior que o seu senhor. Vem trazendo coisas nesse sentido. E aí chegamos no verso 28, onde está escrito: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo. Desculpa. Vou ler novamente. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um assé? E nenhum deles cairá à terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que os pardais. Então, até aqui, depois leiam por completo, tá bom? Então, irmãos, aqui nós entendemos um pouco do contexto dessas palavras que nós acabamos de ver. Então, olha só, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Tema antes aqueles que podem fazer com que a sua alma pereça no inferno e também o seu corpo. Agora vamos ler o 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, o inimigo do homem serão os da sua própria casa. E agora vem como é que esse inimigo pode agir, como é que esse inimigo pode nos levar, a perdermos tanto a nossa alma como o nosso corpo no inferno. Como que os pais, as pessoas, a sogra, a nora, como que essas pessoas podem fazer isso conosco? Continuando. Verso 37. Quem ama
seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha, 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Percebe a ligação com o verso 28, onde está dizendo, não tema aquelas pessoas ou aquilo que não pode matar a alma. Tema aquilo que pode matar a sua alma e o seu corpo, lançando-os no inferno. Então aqui, ó, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Licença. Então, irmãos, olha aqui que beleza, que solução. Como nós falamos sobre Davi. Davi ele tem um grave problema com seus amigos íntimos. E ele fala, se fosse uma pessoa distante, eu me esconderia. Mas não é. É uma pessoa que está muito próxima de mim, então eu não me escondo. São os meus amigos íntimos, são as pessoas que se assentam à minha mesa, tem uma versão que vai dizer. Então aqui nós vemos, irmãos, qual é o grande problema, qual é o ponto grave. O ponto é, se nós amarmos mais nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nora, sogra, não importa. Esse amor, irmãos, necessariamente ele estará fadado ao insucesso. Esse amor, irmãos, irá tirar Cristo. Nós abriremos mão de Cristo por causa desse amor. Amor pelos filhos, amor pela mãe, amor pelo pai. Nós precisamos entender que o nosso amor em si, ele é falho. Então, qual é a única maneira de eu beneficiar meu pai, minha mãe, meus avós, minha sogra, meus filhos? É amando primeiramente a Cristo, primeiramente a Deus. Qual é o nosso primeiro mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Ou nós amamos a Cristo sobre todas as coisas e tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele, ou o nosso amor será falho. E sendo falho, irmãos, seremos coniventes com pecados. Seremos cheios de brabezinhas. Ah, eu amo minha tia, eu amo minha avó, mas eu não suporto, não quero ver. Percebe que o seu coração, ou que o meu coração está doente? Porque o amor é falho. Se você ama ao Senhor primeiramente, se nós amamos ao Senhor primeiramente, o natural é que esse amor preencha-nos. E assim como Deus fez com Oséias, que foi buscar a sua esposa, a sua ex-esposa, prostituta, que ia ser vendida para ser escrava, assim Deus faz com o nosso coração e nós amamos verdadeiramente. Nós vimos ali, e de fato, aquelas situações que Davi descreve, de fato acontece. O seu filho Absalão, ele morre, ele tinha um cabelo muito grande, era um homem muito bonito, e tinha um cabelo muito grande, cortava quilo de cabelo por ano, de modo que ele vai correndo a cavalo, e ele fica preso na árvore, com o seu cabelo fica preso na árvore. E quando ele morre, Davi chora, sabe, amargamente fala, Absalão, meu filho Absalão. Mas Absalão, irmãos, estava atrás dele para matá-lo. Absalão fez o quê? Tomou as mulheres do pai para ele. Tomou as mulheres de Davi para ele. Mas esse amor que existia dentro do coração de Davi, pelo seu filho, e ele demonstra tudo isso por Deus anteriormente, ele demonstra esse amor por Deus. Lembra lá? Quem é esse incircunciso? Lembra lá contra o gigante Golias? Quem é esse incircunciso para falar contra Deus? Contra o Senhor dos Exércitos? E aí todo mundo com medo, todo mundo chateado ali, inclusive os irmãos dele mandam, oh, não, Davi, o que você está fazendo aqui? Vai embora para casa, não fica aqui não, vai embora para casa, aqui é uma área de guerra. E ele diz, não, esse incircunciso não vai. Ele demonstra um amor, um respeito, sabe? Ele demonstra isso amando primeiramente a Deus. Depois ele falha,
falha. Mas ele demonstra isso, é considerado um homem com coração segundo o coração de Deus, por causa dessas e outras, né? Sabe, irmãos, então, avaliemos o nosso coração. Porque, irmãos, estarmos longe, ou estarmos, desculpa, estarmos de alguma maneira um pouco afastado daqueles parentes, daqueles amigos, não pode ser por motivo de adoecimento da nossa parte. Brabezinhas, iras, pelejas. Lembra lá? Amor sem afeto natural, sem amor próprio, mais amantes dos deleites do que amigo de Deus. Irmãos, não tem jeito. Se você e eu estamos com dificuldade com respeito a alguém da nossa família, com respeito a algum amigo, irmãos, nós vamos aos pés do Senhor. Senhor, limpa o meu coração com respeito a fulano. Limpa o meu coração com respeito à minha tia. Eu preciso amá-la. Senhor, traga minha tia, traga minha avó, a minha irmã, o meu irmão. Traga, coloca no caminho do Senhor. O que você está fazendo? Amando primeiramente a Deus. Então percebe aqui a situação desse texto? Não penseis que vim trazer paz à terra. Verso 40. Acho que não vamos avançar, não. Vamos até aqui para a gente poder ver uma outra parte. Então é isso, irmãos. Sejamos cuidadosos com aquilo que pode matar a nossa alma e o nosso corpo. A ira pode matar a nossa alma e o nosso corpo? Pode. A falta de perdão pode? Pode. E o que nós precisamos fazer? Amar-nos primeiramente a Deus. E aí nós funcionamos com profundo amor, mesmo com aquelas pessoas que destoam do nosso modo de vida, pessoas que falam mal de nós. Então nós amamos verdadeiramente. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, precisamos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor possa trabalhar-nos, guiar-nos, ensinar-nos, em nome de Jesus. Como foi que Cristo fez, irmãos? Quando foi colocado em alguma dificuldade, assim, meio extrema, quando ele foi exposto, assim, ele estava ali cuidando dos seus, amando os seus, pregando a palavra de Deus, e os inimigos chegaram para gerar dano à vida dele, à vida do Senhor Jesus. Vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8. Verso 59. Jesus estava trazendo uma palavra e no verso 58 ele diz a seguinte frase: Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus diz isso. Verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos ler agora Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versos 28 a 30. Jesus estava trazendo uma preleção novamente e acontece o seguinte: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até em cima do monte, sobre o qual estava edificada, para que de lá o jogassem abaixo. Então, o que aconteceu aqui? O povo pega, Jesus está falando uma coisa, o povo se enche de ira, pega Jesus,
expulsa Jesus da cidade, leva para o monte onde a cidade está edificada e vai jogar ele de lá. Vai jogar Jesus de lá. E o que Jesus faz? Jesus, porém, passando por dentre eles, retirou-se. Jesus, porém, passando por dentre eles, retirou-se. Então, irmãos, Jesus se retirar aqui caracteriza, ou no coração de Jesus, havia maldade, havia um desrespeito, havia uma ira. Jesus deixou de amar essas pessoas profundamente? De modo nenhum. Jesus vai morrer por essas pessoas. Só porque em um momento em que não era o momento correto, não era o momento de ele ser crucificado, esse momento, pessoas chegam para ofendê-lo, para fazerem mal a ele. E o que ele faz? Ele se retira. Então, irmãos, sejamos cuidadosos. Qual é a lição de hoje para a gente terminar em nome de Jesus? A lição é: mesmo que você se distancie de alguém, esteja disposto a morrer por essa pessoa, trabalhe o seu coração para isso. Principalmente se são os da sua família, se são os seus filhos, se é o seu pai, sua nora, seu sogro, sua sogra. Trabalhe o seu coração, trabalhemos o nosso coração para isso. Lembra de Oséias? A mulher de Oséias fez tudo de errado com Oséias. Mas Deus trabalhou o coração dele de modo que Deus manda, vai e ama aquela mulher adúltera. E ele vai lá e compra essa mulher. Então a preocupação, irmãos, não é com essa mentira que muitas vezes é chamada de unidade. Sabe aquela festa de Natal que reúne a família? Todo mundo fala mal uns dos outros, é horrível, é péssimo, sabe? Desrespeita, despreza uns aos outros e fica ali todo mundo sorrindo, abraçando, eu te amo. Irmãos, não é disso que a Bíblia está falando quando fala de unidade. Quando fala de unidade em amor, irmãos, é um negócio assim poderosíssimo. Nós vamos ver unidade de amor nos discípulos. O apóstolo Paulo, sabe, ele tem uma unidade com o povo de Corinto, com aquelas pessoas em que ele enviou as cartas. Mas, irmãos, aquele povo era canseira, mas ele tinha esse posicionamento. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Amou até o fim. Deu a vida por aqueles, pelos seus. Sabe, irmãos? Então que o Senhor abra os nossos olhos. E é isso. Esse é o caminho. Esse é o comando que o Senhor tem para nós. E envie esse vídeo a outras pessoas. Sabe, irmãos? Nós somos tão carentes de sabermos disso. De entendermos isso. Sabe? Porque se eu fico fingindo que eu sou seu amigo, que eu te amo e não sei o quê. Irmãos, percebe que eu entrei no reino da mentira? Não é que eu tenha... Não, sabe? A Bíblia diz, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Irmão, se o seu tio, sua avó, sua prima, aquela pessoa que você sabe que te despreza ou alguma coisa nesse sentido, porque você não pode desprezar ninguém, mas você sabe que a pessoa te despreza, ela está ali e ela se relaciona com você, beleza, se relacione com ela. Mas não se entregue à mentira, esteja sempre orando, esteja sempre buscando o Senhor para que possa haver para que possa haver verdade no relacionamento de vocês, nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus, sabe? Poderíamos avançar aqui, falar de Jesus, os discípulos, Pedro falando, né? Jesus, eu estou contigo, vou contigo para a morte. Jesus olhando e falando, sim, estou te vendo, cara. Tem momento, irmãos, Jesus amava a Pedro, mas teve momento em que Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Sabe? Quando Pedro fala assim, não, Senhor, não, Jesus fala assim, eu tenho que morrer. Aí Pedro diz assim, não, Senhor, não pensa essas coisas, não. Aí ele fala, para trás de mim, Satanás.
Sabe, irmãos, então, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. E se houverem mais dúvidas, deixa aqui embaixo para eu poder responder depois. Irmão, nós precisamos ter essas dúvidas sanadas, porque são dúvidas, assim, que não podemos ter. Amém? Pai de amor, de infinita graça, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a noite de cada um. Abençoa, Senhor, o nosso ensaio amanhã. Abençoa, Senhor, a reunião de domingo pela manhã, contação de história. Abençoa, Senhor, a nossa reunião de domingo à noite. Que o Senhor continue a falar conosco. Que o Senhor continue, Senhor, a nos direcionar, nos ensinar, a engrandecer o Teu nome nas nossas vidas. Pai, abençoa o pessoal do Metamorfose. Abençoa o pessoal lá do Terra do Sol. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, que tem contribuído, que seja com um copo d'água. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa-os, Pai, abençoa a congregação, abençoa cada irmão, cada família representada. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, ótima noite e até domingo, 9 da manhã.